Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Conexão Histórica. Eu sou o professor Jackson e nós temos feito, semanalmente as nossas aulas de história voltadas aí diretamente para o Enem, agora o ano 2023, e eu tenho trabalhado com vocês basicamente mais a questão da história do Brasil, Mas hoje, visando a prova, que ocorrerá no próximo dia 5 agora, certo? Em que as ciências humanas ela cai, nessa prova, diretamente nessa prova, necessariamente a disciplina de história. Eu vou estar falando com vocês hoje, fazendo uma revisão histórica, de história geral até a história do Brasil que nós estudamos até hoje, beleza? Então vou tentar fazer em menor tempo possível, mas trazendo aí conteúdos que possam de alguma forma trazer informação para vocês, que vocês possam estar fazendo essa revisão, beleza? Vamos então à nossa introdução e aí daremos início à nossa aula, tá ok? Então, pessoal, vamos lá, para o nosso resumex de história. Isso aí foi... eu pensei nesse nome aí justamente por ser um grande resumo mesmo, que eu vou tentar fazer com vocês a partir de agora, tá ok? Vamos caminhando então. Pessoal, primeira ideia que nós temos é o seguinte, vamos fazer uma introdução aí sobre a questão da história, por isso que eu coloquei a questão da historiografia. Então, para que serve a história? Ela traz elementos importantes de fatos históricos, e seus agentes históricos, que de alguma forma essas ações elas vão ter terão um grande significado para a mudança da sociedade. Então nós temos a formação dos primeiros núcleos urbanos, na verdade os primeiros núcleos humanos, a formação das primeiras sociedades, as margens de vários rios, e a primeira base da economia começa a ser então a agricultura, mas lógico que isso daí vai ser muito mais à frente, porque nós temos os povos nômades, e esses povos vão evoluindo, conforme a sua necessidade, e necessariamente esses povos vão formando futuramente, com essa evolução, as sociedades. Então eles começam a ver a importância dos rios, a importância de estar próximo à água, tanto para a questão da alimentação, da produção do próprio alimento, como também para ingerir essa água, para o que vive dessa água, beleza? Então fizemos aí um grande aparato. E aí um termo muito importante, a questão principal que a gente pode tratar nesse momento aqui, a questão da historiografia, pessoal. Por que a questão da historiografia? Porque a historiografia ela tem mudado bastante, a partir ali, vamos colocar de 1930, da escola dos análises, novos pensamentos sobre a história, novos olhares, porque até então a história era vista de uma única parte, ela era contada com uma única visão, a visão da contagem lá dos grandes agentes históricos, reis, grandes militares, grandes feitos, e como se essas pessoas não tivessem suas vidas paralelas a isso, a sua vida pessoal, os seus erros familiares, os seus erros na hora de uma tomada de decisão, e assim sucessivamente, E também, nessa história anterior a 1930, não tínhamos as pessoas que nós digamos assim, as pessoas comuns, os trabalhadores, enfim, as pessoas que faziam parte de um contexto histórico, mas não estavam inseridas. Então a historiografia ela muda a partir de 1930 para trazer principalmente essas pessoas que não estavam inseridas no contexto histórico, que estavam à margem da sociedade, Quando nós falamos à margem da sociedade, eram pessoas invisíveis à própria história, certo? Então a Mário Del Piore ela traz aí uma pequena demonstração do que era essa questão, Então a reabilitação da biografia histórica integrou a aquisição da história social e cultural, entendeu? Essa é a questão,
história social, história cultural, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância diferenciada, distinta, individual, mas não se tratava mais de fazer simplesmente a história dos grandes nomes em formato hagiográfico, quase uma vida de santo, sem problemas, sem máculas, mas de examinar os atores ou ator, célebres ou não, como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época. Na verdade, essa citação eu tirei de uma questão, né? De uma questão do Enem, inclusive, tá? Para a gente trazer o seguinte: qual que é a ideia da Mari Del Fiore, né? Em relação a dessa transformação, da inclusão de novos atores para a construção da história, para a escrita da história, né? E também, né, colocar um pouco mais da vida particular de alguns agentes considerados importantes aí nas decisões políticas, e que essa questão particular ela fez parte da decisão política dele. Essa é a questão que a nova historiografia, a partir de 1930, começa a trabalhar, tá bom? A partir de 1930, beleza? Então nós temos aí basicamente, né, qual que a citação dela vai trazer? A ideia de acesso ao cotidiano das comunidades, tá? Então é muito importante que nós possamos saber disso, tá? Porque, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, né? Quando você trabalha a Primeira Guerra Mundial, você vai trabalhar sobre os grandes militares, os seus feitos, as suas decisões, mas e a população civil? E a população que não estava basicamente integrada a essa guerra, por mais que grande parte, se não todos os homens estavam empregando a guerra, né, fazendo parte dos campos de batalha. É o momento que as mulheres entram para trabalhar nas fábricas e tal, para ajudar nas produções, né? Mas como que estava essa população civil perante a guerra? É isso que é tratado, né? Voltamos lá na Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi constituída de um grupo, né? De um grupo. Mas e o restante da população, como que via? Essa é a ideia. E o momento? E depois da Revolução, como que a população passou a ser tratada? Geralmente com essa igualdade, né? Como os revolucionários queriam, ou somente os revolucionários que se viam como iguais? Essa, basicamente, pessoal, é a questão, tá bom? Essa é a questão da historiografia, beleza? Então é o que? O acesso ao cotidiano das comunidades, beleza? Então vamos andando aí na nossa revisão. E aí eu trouxe para vocês também a questão da linha do tempo, muito importante, para que vocês possam se orientar, tá? Na questão da linha do tempo. Então, por exemplo, né? Antiguidade. Aqui nós temos a pré-história, tá? A pré-história. A pré-história. Por que a pré-história, professor? Porque basicamente a pré-história não tinha a escrita. A partir do momento que se desenvolve a escrita, nós temos também, né, os registros. Mas qual era a escrita da pré-história? As pinturas rupestres, certo? É o único modelo aí de escrita, alguns símbolos que nós temos do período da pré-história, certo? Então, quero que vocês saibam o seguinte: isso é um processo histórico. A linha do tempo ela está demarcando alguns eventos que vão, de alguma forma, não a partir do evento, mas que eles marcam alguma mudança. Entendeu? Por exemplo, aqui, de 4.000 anos antes de Cristo a 476 depois de Cristo, nós temos o que a gente vai chamar de antiguidade, certo? É o que nós vamos chamar de antiguidade. Beleza, então, antiguidade clássica da Grécia e da Roma, por exemplo, né? Antes disso, nós temos antiguidade oriental, Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, tá ok? Que estão dentro desse período da antiguidade aqui e que vão sofrer algumas mudanças, principalmente quando Grécia e Roma passam a constituir uma sociedade
dominante sobre os demais. Tá ok? A partir desse ponto, a Grécia nós temos lá que é o nascimento da civilização ocidental, como uma civilização pensante, né? A filosofia grega ela vai influenciar várias nações, né? Vários momentos históricos e influencia o nosso momento histórico até hoje. Essa é a questão, certo? E quando que acaba então essa antiguidade? Em 476 depois de Cristo, que vai marcar a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Do Império Romano do Ocidente. Mas necessariamente houve uma mudança trágica a partir de 476? Não, essa mudança ela já vinha há muito tempo, a partir do momento que nós temos, tá? Pequenas invasões, pequenas incursões, até mesmo a autorização de outros grupos integrando ao Império Romano, né? Fazendo comércio com o Império Romano, com Roma, né? Dentro dos muros. Nós temos uma pequena mudança nesse ponto, tá? E essas mudanças vão reverberar na questão política futuramente, certo? Então os reinos por parte da Roma ocidental, eles começam a ruir, eles começam a cair, certo? E aí o último Augusto do Ocidente, Imperador Augusto do Ocidente, ele cai em 476, porque é o momento que nós temos os povos germânicos também fazendo parte da política. Essa é a questão, certo? Então saibam o seguinte, essas datas não é a partir delas, o processo já está ocorrendo, mas como essa linha histórica ela é uma linha ocidental, uma visão europeia, os historiadores, né, vão definir essas datas aí porque seria um auge dessas mudanças, né? E assim sucessivamente, da Idade Média, então a partir de 476 a 453 nós temos a Idade Média, né? Então o período do Império Bizantino, surgimento do islamismo, né? O feudalismo, as cruzadas, a criação de alguns itens, porque a Idade Média não é um ponto, né, que a gente já vai ver mais à frente, não é um ponto que vai ser apagado, que não vai ter produção, vai haver, mas naquele período, naquele ponto, naquele momento, né? Então depois surge 453 diante da Idade Moderna, né? Várias descobertas, várias criações, a expansão de universidades, a Reforma Protestante vem surgindo aí, a independência dos Estados Unidos, né? A independência, a descoberta, entre aspas, da América, ou seja, a chegada de espanhóis, né? E também portugueses no continente americano, certo? Surge a questão do Brasil, né? Depois nós temos 789, a Revolução Francesa, vai marcar um período contemporâneo, certo? Mas por quê? Porque começa a mudar a questão do pensamento sobre governabilidade, beleza? Começa a mudar os pensamentos sobre governabilidade. Então, essa é a nossa linha, tá? Histórica, basicamente, nós chamamos de linha do tempo, e saibam que é uma linha totalmente europeia, né? Então, é uma linha baseada naquilo que os próprios historiadores europeus eles vão produzir, tá ok? Bom, período medieval, né? Eu já falei um pouco sobre ele, vai ser marcado pelo feudalismo, a influência da igreja, a cruzada, a inquisição, certo? O que vai ser a inquisição? A perseguição, né, da igreja católica perante as pessoas que eram contra aquilo que a igreja geralmente ela pregava, né? Então, mulheres que tinham a questão da cura, por exemplo, pelas ervas, serão chamadas aí de bruxas, né? Serão queimadas e tal, terá essa perseguição, né? A igreja católica ela vai ser uma influência muito grande, tá? Uma influência muito grande nas questões políticas, inclusive, tudo bem? Então, visão negativa dos renascentistas que vão ter nesse período. Então, quando surge o Renascimento,
Tá? Os renascentistas, eles vão negativar esse período medieval, porque eles vão dizer que não vai ser nada produzido. Mas vejam bem, o Império de Carlos Magno, ele começa a reescrever a Bíblia em latim, tá? Ele começa a fundar algumas pequenas universidades, tá ok? Então, não é um período escuro, é um período em que o pensamento ele está girando também, no seu modelo, tá ok? É um período em que, por exemplo, lá no campo, o arado ele passa a ser utilizado na forja de metal, que até então não era, tá? Então é nesse sentido aí que nós vamos vendo esse período medieval, tá? Então, ó, uma mescla da cultura latina, oriunda dos romanos, da cultura germânica, oriunda dos povos que vão invadir o grande antigo Império Romano e vão se estabelecer nesse período aqui na Europa Ocidental e que formaram a Europa que é hoje, tudo bem? Processo de ruralização, com essas invasões, muitas pessoas vão para o interior, onde se formam os feudos, né? E em troca de segurança, as pessoas ficam nesses feudos. Fortalecimento da Igreja Católica, né? Como eu acabei de dizer agora há pouco. E a estruturação do sistema feudal a partir da ruralização, tá? E o fim da Idade Média. Olha, nós temos o renascimento urbano, pessoal. Aqueles feudos formados, tá? Eles passam a virar centros comerciais e as pessoas passam de servas, muitas deixam de ser servas para tentar alguma coisa para ganhar mais, ter mais prosperidade. Porque ser um servo não necessariamente é uma questão de escravidão. O servo não era escravo, mas ele tinha as suas obrigações no feudo, então ele não conseguia constituir uma propriedade, não conseguia ter nada. Quando alguns se libertam dessa ideia de ser servos e começam a produzir suas próprias coisas, começam a ir para mais centros urbanos, e esses centros vão se formando, centros comerciais, novos produtos vão surgindo e a moeda surge. A troca não vai ser mais de mercadoria, são moedas, algo passa a ter mais valor, tá? E aí o fim é o que? O fim é a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, que eu falei para vocês, uma das questões que agora há pouco que eu apontei na linha do tempo, é que nós temos o surgimento do islamismo, tá? A partir do momento que surge o islamismo, tá? Basicamente do período, o fim do período medieval, há esse rompimento, porque existia uma forte ligação, principalmente comercial, entre Oriente e Ocidente, e aí surge o islamismo, rompe pela questão religiosa, tá? Então é o momento das cruzadas, né? As cruzadas elas vão demarcar o fim da Idade Média, Essas cruzadas vão mobilizar as tropas cristãs contra os muçulmanos, tá? Na Palestina, no norte da África, que era a ideia da retomada de tudo aquilo que os muçulmanos tomaram, tá? Dos cristãos, dos judeus, certo? Por exemplo, como a cidade de Jerusalém, tudo bem? E aí nós temos aí a questão de 9 cruzadas. E também uma coisa que vai caracterizar o fim é a peste negra, né? A peste bubônica, responsável por 1/3 da população europeia. Momento de isolamento, né? Como foi a Covid-19. Fiquem atentos nessa questão, se for tratar alguma coisa sobre a Covid-19, né? Saibam que ocorreu também a peste negra, ocorreu esse isolamento, né? E as pessoas ficavam literalmente isoladas. Então, por exemplo, uma pequena comunidade, um pequeno feudo ali, certo? Em que as pessoas começavam a contrair, rapidamente elas se espalhavam, então se isolava tudo, tá bom? Até que sarassem ou todos morressem. É nessa situação, tá ok? É nessa situação. Então vejam, pessoal, tá? É muito assunto, é muita questão que a gente possa estar trazendo, né? Para a nossa prova no dia 5.
mas se vocês estudaram certinho, prestaram atenção nas aulas, né, vocês conseguem necessariamente ter uma ideia, tá bom? O nosso objetivo aqui não é fazer com que vocês, por exemplo, gravem todos esses pontos, certo? Mas, por exemplo, período medieval, o período dos feudos, né? Resumex, período dos feudos, né? O fim da Idade Média, algumas invasões que vão surgindo, surgimento do comércio. Na verdade, é o renascimento urbano e comercial. Começa a moeda a ter um valor, surgir a ideia de uma moeda como troca, não mais como produto. É isso aí, né? Algumas doenças, a peste negra, né? Então, são pontos que a gente consegue entender. Né? Quando você fala em período medieval, você já pensa no livro, no filme que você deve ter assistido sobre guerras de espadas e tal. É o período medieval, certo? E a consequência de tudo isso. Então vocês conseguem generalizar bastante. E as questões de história, né? E eu já afirmei várias vezes em algumas atividades, algumas aulas que eu postei para vocês, basicamente sobre exercício, que preste atenção no texto. Porque a resposta da história está no texto, tá? Literalmente está no texto. Ela está implícita lá, é uma questão de quê? De interpretação, tá bom? Seguindo então para o nosso próximo ponto, né? Nós temos grandes eventos históricos. A Revolução Industrial, pessoal, no século XVIII. Essa Revolução Industrial do século XVIII, o que vai demarcar essa Revolução Industrial, né? Nós temos o momento da manufatura e a transição para o quê? A maquinofatura, tá bom? Então, maquinofatura. A maquinofatura nós já temos, né? É um serviço artesanal manual que passa a ser exercido por máquinas, pequenas máquinas, tocadas primeiramente por pessoas, mas que uma pessoa vai tocar uma máquina que vai fazer o serviço de 10, 15, 20, né? E aonde principalmente surge, nós temos quem? O pioneirismo inglês, né? Então vai ser o que? Na Inglaterra. Quais os primeiros produtos trabalhados? A indústria têxtil. A indústria têxtil, pronto. Revolução Industrial. E aí nós temos a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, né? Que vão demarcar, por exemplo, o surgimento da eletricidade. Não, mais primeiro, as máquinas a vapor, né? A questão mecânica, depois a criação, né, da eletricidade. Então motores passam a funcionar a partir da eletricidade e assim sucessivamente, né? Quais as consequências ambientais principalmente, tá? O êxodo rural, por exemplo, pode estar aqui também, tá? Por quê? Então, êxodo rural. O que foi esse êxodo rural? Olha, começa a acontecer essas mudanças, né? Começam a acontecer essas mudanças dentro da Revolução Industrial. O campo ele passa a se industrializar, as pessoas vão perdendo seu emprego, as grandes propriedades passam a ser aumentar a sua demanda de trabalho, aumentar a sua demanda de produção com maquinário mais sofisticado para aquele momento, certo? E essa produção vai ficando em larga escala que vai sufocando os pequenos proprietários, aonde muitos basicamente decidem migrar, abandonam seus lares, né, suas casas, vão para os centros urbanos em busca de trabalho, ou basicamente são expulsas também, tá? Em vários contextos vai acontecer a questão da expulsão. Então ocorre esse êxodo rural, a ideia é buscar novas alternativas de trabalho, mas quando elas chegam lá, elas não têm um preparo suficiente para trabalhar numa indústria, né? Então, muitos espaços rurais serão centros industriais, porque as indústrias elas são formadas naqueles espaços mais rurais, a criação de vilas. E aí nós temos algumas doenças que vão surgindo porque não tem rede de esgoto praticamente nesses centros urbanos,
ou nessas vilas. As pessoas passam a ficar aglomeradas em pequenos locais, em dormitórios, famílias e famílias em pequenos metros quadrados, né? Surge a partir da Revolução Industrial aquilo que o Karl Marx vai trazer sobre a mais-valia, né? Surge a partir da Revolução Industrial o conceito também lá do Karl Marx, a ideia do proletário, né? Que é o trabalhador, né? A questão da burguesia, certo? A questão da burguesia. Então veja, isso aqui, pessoal, basicamente é o que nós temos referente aí, né, à nossa Revolução Industrial, tá bom? E a Revolução Francesa? Ora, a Revolução Francesa em 1789, né? Qual o lema que nós temos? Então vamos lá: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Aí, já temos o lema da Revolução Francesa, pessoal. Certo? E o que vai marcar a Revolução Francesa é o que nós vamos chamar de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, a partir da Revolução Francesa, né? Então ele vai trazer, por exemplo, a questão aí, ó, vou colocar para vocês: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Tá? Deixa eu ver se vai caber aqui necessariamente esse ponto que eu coloquei para vocês. Vamos ver. Agora. Aí, ó. Tá? É porque, como eu copiei, ele ficou meio desigual na questão do tamanho. Tá bom? Então aí, ó. Então, ó, os homens nascem, são livres e iguais em direitos, e as instituições sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Tá bom? Eles vão trazer também, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que o próprio clero, ele deve obedecer às regras do Estado. Ele não é um agente maior que o Estado. Tá bom? Então, ó, outro ponto que ele vai trazer também, que seria o artigo 3º da declaração, tá? Que eu vou colocar para vocês aí, ó. Deixa eu ver, mais um pontinho aqui. Aqui, ó. Só aumentar. Pronto, ó. Então, como que esse artigo 3º ele traz para nós aí, ó? O princípio de toda soberania reside essencialmente em nação. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que aquela não emane expressamente. Então, ele vai trazer o que? A Revolução Francesa, soberania, né? O que a Revolução Francesa ela vai trazer? A independência de várias nações, principalmente a independência do que nós vamos chamar de América Espanhola, tá? Aqui embaixo, aqui, é o que nós já vamos falar também, tá ok? Mas o mais interessante, né, é que antes da Revolução Francesa, nós temos a independência das 13 colônias, a formação dos Estados Unidos da América, tá bom? 1776, tá? Então, surge primeiro a independência das 13 colônias, 76. Em 89, nós temos a Revolução Francesa. Então, tanto a independência das 13 colônias vão ser baseadas em princípios iluministas e a Revolução Francesa também. Tá? A independência das 13 colônias, tá? Sobre a Inglaterra, na questão da Inglaterra, vai ter ajuda da França, aliás, vai ter ajuda da França. A França já estava totalmente endividada e vai se endividar ainda mais, ajudando
os norte-americanos ali a se livrar aí do controle, né, inglês, dessa independência. Então, quando retorna, a França está totalmente arrasada, tá? Ela não está tendo avanços industriais como a Inglaterra tinha, e é um momento da revolução. E é uma revolução basicamente que nós vamos chamar de revolução o quê? Burguesa. Uma revolução burguesa. Tá ok? Então vejam bem, pessoal, um resumo básico aí sobre o que foram esses eventos, né? Então, ó, tratamos independência das 13 colônias, a lei do chá, a lei do selo, né? O monopólio real inglês sobre a América, sobre, né, a América do Norte, sobre essas 13 colônias inglesas, tá ok? Vai surgir a ideia de independência, né? Então nós temos várias batalhas, enfim, surge os Estados Unidos. Tá bom? Então, isso vai influenciar outras independências, por exemplo, como a do Haiti, tá ok? E aí, falando no Haiti, nós temos a independência na América Espanhola, influenciada pela independência dos Estados Unidos e também a independência, e também a Revolução Francesa, certo? Então, houve essa ideia, né? Um grande ícone aí da independência dessa América Espanhola vai se chamar Simão Bolívar, que vai estar ajudando bastante nessa independência dessas regiões, né? Porque a América Espanhola ela era denominada de vices-reinados, e a partir daí surge, por exemplo, Peru, Chile, Bolívia, Guatemala, tá? E assim sucessivamente, México, tá? E aí nós temos a formação dessas nações, dessas repúblicas, tá bom? E que tiveram vários problemas financeiros no início, outras têm até hoje, enfim. Mas a nossa ideia aqui é trabalhar o quê? Essas independências, tá ok? Então, não acredito que possa cair alguma coisa relacionada à independência, a essas independências da América Espanhola, por isso que eu nem aprofundei, tá? Mas só para vocês entenderem. Então vamos caminhando. E aí surge o que nós vamos chamar de Idade Moderna, né? Surge o que nós vamos chamar de Idade Moderna, certo? E seguindo a nossa linha do tempo, né? Seguindo a nossa linha do tempo, aonde nós estamos na Idade Moderna? 1453, né? 1453, tá ok? Então só para vocês relembrarem onde é que nós estamos aqui, né? Então olha só, o que vai marcar, pessoal, o que vai marcar a nossa Idade Moderna? Deixa eu só cronometrar o nosso tempo aqui para eu não ficar muito perdido. O que vai cronometrar a Idade Moderna? Ora, pessoal, grandes navegações baseadas no mercantilismo, né? O que é o mercantilismo? São as práticas dos reis, né, sobre o monopólio, monopolizando tudo aquilo que os navios mercantes desses países, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, né, são grandes nações, fazem sobre aquilo que eles vão explorando, tá bom? E nessas grandes navegações, lembre-se bem que quem, tá, vai ser o pioneiro disso? Portugal, né? Portugal, porque já tem uma posição geográfica vantajosa relacionada ao Oceano Atlântico, né? Vão fundar a Escola de Sagres, uma escola náutica, conhecimentos náuticos. A experiência no Mediterrâneo, muito forte, vai fazer com que esses navegadores possam traçar outros objetivos, né? E a partir então da Escola de Sagres, surgem esses traçados, surgem novas ideias, e essas ideias são colocadas em práticas no Oceano Atlântico, tá? Ao mesmo tempo que nós temos a centralização dos estados, tá?
Por isso que nós chamamos os estados modernos. Porque até o final da Idade Média, o que nós tínhamos? Né? Vários feudos. Pô, e uma única região. E os caras começavam a fazer o comércio, ficavam loucos, cada feudo tinha a sua burocracia, digamos assim, certo? E aí nós tínhamos invasões nessas regiões de outros locais, várias invasões de outros locais. E o que foi necessário então fazer, né? O que eles acharam necessário fazer? A centralização, a união dos exércitos desses feudos e a centralização de poder em um único cara que vai sofrer, aliás, ele vai agir como um influente, tá? Como influente. E aí surge dessa seguinte forma: a gente pega esses feudos, né? A gente pega esses feudos, faz isso aqui, certo? E necessariamente surge um grande império, a centralização de poder. E todos esses militares, eles vão ficando, né, responsáveis pela proteção de todo o império. Surgem grandes exércitos, tá bom? Essa é a explicação mais óbvia que eu tenho para vocês, tá? Que eu tenho para vocês para trazer como exemplo, beleza? Bom, dando sequência, nós temos o que? A colonização na América, por exemplo, né? E aí surge lá 1492, a questão de Cristóvão Colombo vai chegar, né? Denominação dos povos, a ideia era chegar até as Índias, né? Chega na região da América Central, achando que estava nas Índias, as pessoas que moram lá são índios, né? E aí é o nome dos nossos povos indígenas hoje, né? Que popularmente as pessoas chamam de índio, né? E que nós sabemos que essa denominação mudou há muito tempo. Por serem várias etnias, nós temos o que? Basicamente, grandes nações indígenas. Então, saibam o seguinte: não tratamos o povo índio, tratamos as etnias indígenas. Essa é a denominação, tá? São povos indígenas, pela pluralidade cultural que tem desses povos, tá ok? E necessariamente, né? Necessariamente não, mas nós temos o tráfico negreiro, né? Como assim? Nós sabemos que isso vai... as primeiras navegações ali, né, principalmente Portugal, ela vai ser a partir da costa africana. Isso vai dar margem para algumas questões comerciais. E quando nós temos então as colonizações na América, surge, né, o momento do tráfico negreiro para o comércio da mão de obra escravizada africana. Então são pontos necessários da Idade Moderna, tá bom? São pontos necessários da Idade Moderna. E aí nós seguimos para o que nós vamos chamar do quê? De Brasil pré-colonial, né? Pré-colonial porque nós temos povos, né? Uma civilização que era dona desse território. Não podemos negar, certo? Não podemos negar. Os povos indígenas, os grupos, né, que moravam aqui antes dos portugueses chegarem, que nós vamos chamar de sociedades ameríndias. Uma grande população de vários grupos étnicos que tinham suas culturas, tinham seus costumes, né, sua forma de viver, tá? E que inclusive faziam algum tipo de comércio por trocas, porque nós sabemos que nós temos uma rota chamada de Piabiru, que ela sai do litoral de São Paulo, basicamente, passa por Santa Catarina, Mato Grosso, a região centro-oeste aqui, sobe até a Cordilheira dos Andes, tá? E nesse caminho, os pesquisadores encontraram vários objetos pertencentes aos povos incas, por exemplo. Então, necessariamente, né,
nós temos uma rota comercial desses povos, entre povos tupi e povos incas, por exemplo, tá? Então o que a gente tem aqui? O que nós temos de conceito desse Brasil pré-colonial? Que sim, tá? Que sim, sempre houve uma civilização nessas regiões antes da chegada dos portugueses. Porque o europeu vai dizer que são povos incivilizados, porque não falavam a língua, né? Tinham uma cultura diferente, como antropofagia, né? Tinha culturas totalmente diferentes, inclusive a questão da nudez, certo? Inclusive a questão da nudez, tá ok? Portanto, para os europeus eram incivilizados. Ora, como incivilizado, né? Ah, mas eles guerreavam entre si, por isso eram civilizados. Viemos trazer a paz e tal, certo? Vamos dar cultura, mas já tinha um povo carregado de cultura. São eles que vão ensinar os bandeirantes a não morrerem na mata, como muitos passavam fome, né? Muitos bandeirantes começaram a passar fome. Isso aí durante as bandeiras, tá? E aí quando nós temos esses povos ajudando os bandeirantes nessas entradas, certo? Esses bandeirantes param de passar fome e sede, certo? Param de passar fome e sede porque eles aprendem a técnica. Então, nós temos uma civilização, sim, tá ok? Beleza. E aí vamos falar sobre o Brasil colonial, né? Então, as primeiras ações portuguesas no Brasil, a produção das feitorias para o comércio do pau-brasil, tá? São grandes armazéns e lá vão ser utilizados para quê? Armazenamento do pau-brasil, certo? Mas também dos mantimentos que vinham de lá para cá, que vinham de Portugal para cá, para quem estava aqui, os degredos, né? Naquele momento. E aí, processo de colonização, a partir de quando? 1532, né? Existia um plano de colonização. E aí começa o quê? Cana-de-açúcar, tá? A divisão dessas terras em capitanias hereditárias para a produção da cana-de-açúcar. E aí nós temos 2 locais, tá? Necessariamente que vão fazer sucesso na produção da cana-de-açúcar: Pernambuco e São Vicente, né? Que vão utilizar, né? Várias capitanias vão utilizar a mão de obra escravizada africana, a mão de obra escravizada indígena, e nós temos também nesse período a chegada das missões jesuíticas, tá? E ao mesmo tempo nós temos as entradas, as bandeiras, os bandeirantes, certo? Buscando, e as monções, ao aprisionamento dos povos indígenas, certo? Principalmente os bandeirantes, as bandeiras, tá? O aprisionamento dos povos indígenas, e esse aprisionamento desses povos indígenas necessariamente é para mão de obra escravizada, certo? E surge também as monções, porque conforme esses locais vão sendo, entre aspas, descobertos, os portugueses vão chegando nesses locais, né? Futuramente vai ser encontrado ouro no Brasil, e esse ouro, né, vai dar margem para a migração das pessoas para essa região, e os monçoeiros serão um dos responsáveis por mantimentos, por exemplo, porque tem uma diferença: as bandeiras vão por terra e as monções vão por água, tá? Então, se cair alguma coisa, saibam do seguinte: a bandeira, as suas ações eram por terra, e aqui nós temos, tá, por água, fluvial, né? Pelas águas, tá ok? Vamos dar andamento então. Nós temos aí uma questãozinha só para a gente poder dar uma aliviada. Ó, de um lado,
ancorados pela prática médica europeia, por outro pela terapêutica indígena, com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciantes do exercício de uma medicina híbrida que se tornou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos vinham de Portugal, já versados antes de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário, tá? Boticário é a questão é o farmacêutico, tá bom? Manipulador de remédios, tá? Farmacêutico. É um farmacêutico, beleza? Então, conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medieval descrita e a adoção de rituais místicos, tá? Vamos rapidamente aqui, A letra E seria a questão correta. Conjugação dos saberes empíricos, tá? Conjugação dos saberes empíricos. Por quê? Experiência indígena. Olha aí, experiência diária, tá? A partir desse empirismo, dessa prática, a coisa na prática, tá ok? Essa é uma questão também do Enem, tá bom? Então, nós temos o seguinte, essa construção, essa prática medicinal, tá? Essa adoção híbrida, basicamente, é porque quando chega nessa colônia aqui não tem nada. Ou você se adequa às práticas dos povos que aqui viviam muito bem, né? E se curavam com essas questões medicinais, e você perece. E aí é a hora que eles começam a aprender, beleza? Bom, vamos caminhando então. Brasil Império, nós temos o primeiro reinado, né? Temos o processo de independência, por exemplo, né? Para a questão do Brasil Império, para independência do Brasil em 1822, houve um processo, né, anterior, por exemplo, a Conjuração Mineira, certo? A Conjuração Mineira, peraí que não pegou a caneta, deixa eu apagar, só um segundo, não, pegou, lá. É porque ficou muito em cima, aí ele deu uma travadinha. Então, por exemplo, né? Vou colocar aqui, antes disso, Conjuração Mineira. Conjuração Baiana. São eventos que vão demarcar um processo, né, de independência. Certo? Nós temos quem? Qual é o evento que vai ocorrer em 1808? A chegada da família real no Brasil. Vou colocar só família real. Tá? Aí vocês podem ir anotando aí, quem estiver anotando alguma coisa sobre esse resumo, né? A família real no Brasil. Vou finalizar aqui para entender melhor. A família real no Brasil, tá ok? E futuramente vai dar aí 1822 independência do Brasil. Então, nós temos vários conflitos nesse primeiro reinado, várias desavenças com o imperador, tá? Nós temos a Constituição de 1824, tá? A Constituição. E essa Constituição, ela vai ser outorgada, ou seja, imposta. O que vai gerar muito conflito político entre o imperador e aqueles que o apoiavam, principalmente. Tá ok? Então nós temos a abdicação, a partir de 1831, do imperador Dom Pedro I. Tá? Então aqui seria Dom Pedro I. Certo? O período regencial é um período em que
regentes vão controlar o Brasil, porque quando ele sai, ele abdica o filho de apenas 14 anos, então não podia assumir, tá? Aliás, o filho tinha 5 anos de idade, não podia assumir, tá? E esse período regencial, ele vai ter uma forte característica política pelas revoltas, tá? Revoltas regenciais. E aí vocês podem dar uma olhadinha, nós temos algumas aulas que vão falar sobre as revoltas regenciais, tá? As revoltas regenciais, sabe nada, né? Nós temos outras revoltas regenciais, a balaiada, tá? Que vão surgindo. E nós temos basicamente uma coisa que vai marcar, que vai ser o golpe da maioridade. O golpe da maioridade. Errei. O golpe da maioridade. O golpe da maioridade. Pessoal, desculpa a minha letra, mas é dessa forma que ela está saindo nesse aplicativo, tá? Ela já não é muito boa, muito bonita e não é bonita, na verdade, né? Mas aqui ela está um pouco pior por causa do aplicativo, tá ok? Então nós temos o golpe da maioridade, aonde o imperador começa a ter as suas atribuições mesmo de imperador. O jovenzinho será proclamado imperador aos 14 anos. Surge quem? Dom Pedro II. Dom Pedro II, né? E aí nós temos o segundo reinado. Nesse segundo reinado aqui, nós temos a prevalência de quem? Econômica, do café, tá? Principalmente do café, certo? Nós temos a questão, o surgimento dos movimentos anti-escravagistas, tá? Por exemplo, as leis abolicionistas. Nós temos uma aula que vai falar sobre isso. Tá bom? Nós temos as leis abolicionistas, tá? Nós temos algumas questões políticas contra o imperador e assim sucessivamente, tá? Então assim, são vários eventos, tá? Que vão ocorrer aí nesses momentos, tá? Mas como é só um resumo, a gente tem que ir avançando um pouquinho, tá bom? A gente precisa avançar um pouquinho. Bom, nós temos aqui a Primeira República, 1889-1930, tá? Chamada de ou Velha República, que o Getúlio Vargas vai denominar. Então ela é dividida em República da Espada. E essa República da Espada, porque vai ser, nós temos quem? Militares no poder. Militares no poder, certo? Nós temos militares no poder, tá ok? E nós temos, durante esse período, a primeira e a segunda revolta da Armada, e nós temos também a revolta federalista, tá? Depois disso, surge a República Oligárquica. É o que? A própria oligarquia, são civis que vão, a partir daí, ter o seu controle governamental, né? No Brasil. Então, por exemplo, quais essas ações dessa república oligárquica? A gente pode colocar aqui, ó, essa primeira república, essa república da espada. Quem que vai ser o cara? Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca, tá? E o Floriano Peixoto. Marechal Deodoro da Fonseca e
Floriano Peixoto. São os caras agentes da República da Espada. A República Oligárquica, primeiro cara da República Oligárquica, a gente pode colocar quem? Prudente de Moraes. Não vai ter como nós trabalharmos todos, tá? Prudente de Moraes, certo? Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente civil a partir daí então. E aí essa República Oligárquica ela é demarcada por esses pontos aqui, ó. Certo? Então, ó, política do café com leite, política dos governadores, revitalização dos centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Tá ok? Principalmente os centros urbanos serão revitalizados. Por quê? Aqui é uma ideia de seguir uma sequência europeia, aonde a chegada dos portos, os portos de embarque e desembarque de pessoas principalmente, devem ser totalmente mudados, tá? É um momento que nós vamos chamar de Belle Époque brasileira, tá ok? E essa república oligárquica, essa política do café com leite, é porque nós temos uma alternância entre quem? Entre São Paulo e Minas Gerais, tá? A política dos governadores é a ideia do que nós vamos chamar do quê? De voto de cabresto. Voto de cabresto. Clientelismo. Já tratado também nas aulas. Já tratado também nas nossas aulas. Então vamos andando, né? E aí nós temos algumas revoltas a partir desse momento. Então, ó, revolta da Chibata, revolta do Contestado, revolta de Canudos, tá? Revolta da vacina, a greve de 1917 por causa da Primeira Guerra Mundial, tá? É necessário, aumenta a demanda de trabalho, mas o salário continua, aumenta mais ainda o horário de trabalho e o salário continua da mesma forma, tá ok? Semana da Arte Moderna, a ideia de trazer uma coisa brasileira, Oswaldo de Andrade, tá? Tarsila do Amaral, são artistas que vão predominar na Semana da Arte Moderna. Não vai ser muito aceita no primeiro momento, mas é uma ideia uma das primeiras ideias de construção da identidade totalmente brasileira, porque até então a arte era vista só aos moldes europeus, beleza? Movimento tenentista, né? É um movimento que vai ser contrário aí a essa república oligárquica, que vai denunciar a questão da corrupção, vai pedir, exigir que as patentes do exército sejam necessariamente revistas, tá? Como a questão na questão das promoções, questões salariais, e também eles lutavam por uma educação totalmente gratuita. Beleza? Essa é a ideia do movimento tenentista, tá ok? Revolta da Chibata, são os marinheiros lá, né? Que eram livres, negros livres, marinheiros, mas que eram tratados como se fossem escravos, chibatadas, mal cuidados, locais insalubres, né? A revolta do Contestado entre Paraná e Santa Catarina, aonde vai passar uma linha férrea, e essa região vai ser dominada por grandes empresas, uma empresa muito forte norte-americana, certo? Mas que existiam pessoas trabalhando lá. E essas pessoas começam a ser hostilizadas para que elas abandonem suas áreas para essa grande empresa. Então nós temos aí um contexto muito forte, né? É um momento, principalmente revolta do Contestado e Canudos, do que a gente vai chamar de messianismo. Tá? É o momento que nós vamos chamar de messianismo, principalmente. E a revolta da vacina, nós temos o quê? Um grande surto, né? Na região, principalmente a partir da revitalização, as pessoas mais pobres que moravam no centro, nos casebres, nos cortiços, né, do centro do Rio de Janeiro, principalmente, vão ser empurradas às margens
e formarão as favelas, que é hoje, né, as comunidades que nós chamamos hoje, né? E lá nós temos uma questão insalubre muito forte, certo? E é o momento então em que algumas doenças vão surgindo, tá? E o Oswaldo Cruz, um médico sanitarista daquele momento, ele cria a ideia da imunização pelas vacinas, tá? Então a revolta da vacina são as pessoas que não vão aceitar tomar a vacina de hipótese alguma, beleza? Mas sabemos que durante a revolta da vacina alguns grupos políticos, partidários políticos, vão apostar dos grupos que eram contrários à vacina justamente para tentar derrubar o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, tá ok? Vamos caminhando então. Pessoal, nós temos a partir de 1930 o governo Vargas. O governo Vargas ele começa com a Revolução de 30, ou seja, a tomada, a derrubada do governo do Washington Luiz, certo? Porque o Vargas perde a eleição, mas é declarada a questão de voto de cabresto, né? Todas essas questões de corrupção. E também nós temos o assassinato do vice do Vargas, João Pessoa, lá na Paraíba, tá bom? E aí então surge um grupo do Vargas que vai tomar a força então o governo do Brasil. Por isso nós temos a Revolução de 1930, tá? E o Vargas então entra com o governo provisório de 1930 a 1934 na próxima eleição, tá? Nesse interstício, em 1932, nós temos a revolta constitucionalista, porque o Vargas ele promete reescrever a Constituição e vai enrolando. Então nós temos a Revolução Constitucionalista e ele convoca então, né, uma Assembleia Constituinte que em 1934 essa Assembleia termina a Constituição e apresenta a Constituição, ela é assinada, ela é aceita, né? E a partir dessa Constituição inclui-se o voto feminino no Brasil constitucionalmente, porque desde 1929 nós temos na região norte, né? No Rio Grande do Norte, se eu não me engano, certo? Isso mesmo, Rio Grande do Norte, o primeiro voto feminino, tá ok? Então, Constituição de 34 elege o Vargas até 37, então Vargas, né, constitucionalmente, vai ser eleito pela Assembleia Constituinte, que ele mesmo criou, para escrever a Constituição, né? Então ele é eleito por essa Assembleia Constituinte. Até 37 nós temos as novas eleições, o Vargas dá um golpe, certo? Pelo plano Corren lá que ele vai criar, né? Uma ideia de uma possível ameaça comunista no Brasil. Então ele fecha todo o Congresso Nacional, declara estado de sítio e mantém-se no poder até 45. E aí esse período é chamado de Estado Novo, ou nós podemos chamar também, tá? De Terceira República. Terceira República. Então nós temos a Constituição de 37 escrita, baseada no fascismo, então por isso que ela é chamada de polaca, tá? Depois, aqui foi errado porque eu só repeti, né? Constituição de 34, já está colocado lá em cima, tá ok? Nós temos a criação da CLT nesse momento aqui, porque o Vargas ele vai trazendo melhorias para os trabalhadores, certo? Não é uma coisa de se negar. E aí ele pega todas essas leis que trazem melhorias para os trabalhadores e incuba em uma única, que é a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, tá ok? E é o mesmo momento que o Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial durante o governo Vargas, que terá aí vários protestos, né? Será o Vargas, várias manifestações dizendo que o Vargas, um governo totalmente autoritário, está enviando os brasileiros para combater governos autoritários, né? Como foi o regime nazifascista lá na Europa, beleza? E em 45 nós temos a deposição do Vargas, certo? O próprio Eurico Gaspar Dutra, que é um presidente, o próximo presidente, que é esse cara aqui, tá? Ele vai conversar com o Vargas e o Vargas então ele sai, ele aceita a deposição, vai para sua fazenda no Rio Grande do Sul, espera 4 anos e retorna,
beleza? E retorna nas eleições de 1951, ok? E aí, quando nós falamos, então, a partir de 45, tá? Nós temos um período chamado, na verdade, a partir de 46, período democrático, e também intitulado de Quarta República, tá? E também intitulado de Quarta República. E é aberto ao pluripartidarismo, tá? Daqui por diante nós temos as eleições que vão eleger vários presidentes. Eurico Gaspar Dutra, tá? E aqui nós temos uma onda mais conservadora, tá bom? Nós temos o Getúlio Vargas, que vai criar a Petrobras, tá? Nós temos o Café Filho, porque o Vargas tem um evento dele lá. Nós temos a aula só sobre o Vargas, tá? O evento dele sobre o atentado Toneleiros. Então, ele vai ser culpado da tentativa de assassinato, tá? Da tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, aonde o chefe um oficial da Marinha, aliás, um oficial da Aeronáutica, ele vai ser assassinado e o Vargas vai ser julgado como isso, acusado. Então, para ele não ser expulso do governo nem nada, ele comete o suicídio, tá? E aí o vice Café Filho mantém-se. Depois o Carlos Luz vem, tá? Para poder, que ele era um líder da Câmara naquele momento, ele assume o governo depois do Café Filho, tá? E o Nereu Ramos, tá bom? Mas esse não tem ações dele, só a questão política mesmo. Um vai deixando, o outro vai assumindo, até que nós temos as eleições, tá? Até que nós temos as eleições e o Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele ganha as eleições em com a proposta de 56 a 61. Tá? E uma das questões principais dele é a construção de Brasília, mas nós temos os planos de meta, tá? Que é 50 anos, certo? Que deixa eu fazer um 5 melhor aqui, né? 50 anos em 5, tá? E aí ele é um dos responsáveis, ele quer crescer o Brasil 50 anos em 5, e aí ele vai construir Brasília, tá? Depois nós temos o Jânio Quadros, que somente em 1961, ele ganha as eleições com a vassoura para poder varrer a Constituição, só que ele necessariamente, o governo dele é marcado por diversas crises de corrupção, e aí ele decide pedir para sair. Tá? Então ele abdica do cargo. O João Goulart, que era o vice, para assumir, mas estava na China fazendo comércio, fazendo propostas comerciais. E o Ranieri Mazzilli, que era o líder da Câmara naquele momento, tá? O presidente da Câmara, ele vai assumir até que o João Goulart assuma. Ok? E aí nós temos várias questões do João Goulart que nós vimos na aula passada, então vou pedir para que vocês retornem lá do vídeo da aula passada sobre o período da ditadura, né, militar, para que a gente possa ser mais célere com essa aula, tá ok? E aí surge o regime militar então, né? O João Goulart, ele tinha uma ideia, uma proposta sobre as reformas de base, então reforma agrária, a lei de remessas das empresas estrangeiras, né, lucros da lei de remessas de lucros das empresas estrangeiras, e isso vai trazer muita insatisfação popular, tá, da parte mais conservadora, mais, digamos, de direito do Brasil contra o João Goulart, principalmente também os militares, e aí surge o momento do regime militar, tá, de 64 a 85. E aí eu fiz um breve resumo para vocês aqui do regime militar, tá? Então, nós temos o quê? Uma onda de conservadorismo militar, fortalecimento da figura do presidente, tá? A adoção de um sistema em 2 partidos somente, tá? O sistema por 2 partidos, que foi o Arena e o MDB, tá na aula passada lá, mais explicadinho, tá bom? A resistência ao regime, ela era combatida fortemente,
né? E até eu falei, ó, existia combates fortes de todos os lados, tanto da resistência como dos militares, tá? Não estamos negando que não houve a tortura, mas também não podemos negar que o lado da resistência também cometeu atrocidades, assalto a bancos, reféns, tá bom? Principalmente comunidades mais distantes, isso aí há denúncias, não estou dizendo aleatoriamente, tá? Que estão até em livros, inclusive, sobre essa resistência do regime, né? Forçar as pessoas a esconder as coisas, ou assim, nesse sentido, tá? Que fossem obrigados a aderir à resistência, ajudar a resistência, tá bom? Mas isso aqui não é aula não é assunto para esse momento, só para nós entendermos o que foi o regime militar, né? Então, o Brasil passa a ser governado por atos institucionais até a Constituição de 1969. Um deles é o AI-5, que é a maior repressão do regime militar, tá? Os militares, eles eram divididos também, uma ala mais linha dura e a outra mais flexível, digamos assim, tá? Então eles divergiam, essas duas alas divergiam nesses pensamentos, porque a ideia é que eles ficassem só uns 6 meses, reorganizasse tudo, novas eleições e o Brasil tocaria. Só que esses 6 meses duraram 21 anos. Tá? Então, na economia do regime militar, nós temos uma maior concentração de renda, vai aumentar a desigualdade social, tá? Nós temos a tributação bem maior, os impostos, tá? Os salários permaneciam os mesmos, mas vai ter um período, eu vou chamar de milagre econômico, vai ser um período em que a Petrobras vai ter um grande lucro por causa do petróleo, né? Um aumento expressivo do produto interno bruto, só que o salário não vai acompanhar e o desenvolvimento nacional não vai acompanhar, tá? Não podemos esquecer das obras faraônicas e tal que eles vão construindo também, que estão até hoje, tá ok? A criação do FGTS pelos militares também, tá? E aí, voltando ao milagre econômico, tá? Durante o milagre econômico, por exemplo, em 1978, nós temos o tricampeonato brasileiro, certo? O Brasil conquista, aliás, o tricampeonato mundial. O Brasil conquista o tricampeonato. Então, tudo foi um auge. E aí, a partir desse momento, principalmente com a queda do petróleo, nós temos um período de queda financeira no Brasil, certo? E aí a gente chama de um momento de redemocratização, que é o quê? Tá? Uma gradual e lenta, o processo, né, um gradual e lento processo de redemocratização entre 75 e 85, ou seja, os militares não tinham muito prestígio mais social, tá? Nem com todas as pessoas, então, por diversos motivos. E aí eles começam a abrir gradualmente, tá? A redemocratização, onde as liberdades individuais vão ser devolvidas progressivamente. Várias manifestações passam a surgir a partir desse momento, tá? Alguns partidos vão surgindo a partir daqueles dois, do Arena e também do MDB, tá? E nesse momento, por volta de 83 e 84, nós temos o evento da Direta Já, tá? As Diretas Já é uma emenda chamada Emenda Dante de Oliveira, tá? Dante de Oliveira. E aí eu comentei com vocês, esse cara, ele foi governador do estado de Mato Grosso, né? Que era o quê? Que os cidadãos deveriam votar para presidente. Eleições diretas, tá? Então, eleições democráticas diretas para o cargo de presidente. Essa é a ideia das Diretas Já, certo? Mas esse movimento ele ele vai ter muita força, mas lá no parlamento ele não vai ter força. Então ele perde e o presidente eleito
indiretamente vai ser o Tancredo Neves, que não vai assumir o cargo, porque ele falece, né, nesse período, tá ok? Ele falece nesse período. E aí, necessariamente, então, os votos diretos, eles serão, basicamente, entrarão em efetividade, pessoal, somente nas eleições de 1989, tá ok? Somente a partir de 1989 começam os votos diretos. Então, o primeiro presidente, por exemplo, vai ser o Fernando Collor, tá bom? Vai ser o Fernando Collor, o primeiro presidente aí a ter eleição direta, né? Então, nós temos a Constituição de 1988, muito importante que vocês saibam como foi essa Constituição, né? É a 7ª Constituição do Brasil desde a independência, tá? E a 6ª desde o período republicano, tá bom? Desde o período republicano. Elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita democraticamente em 15 de novembro de 1986, tá? Presidida por Ulisses Guimarães, tá? E também pelo presidente da República, José Sarney, que naquele momento era o presidente, tá bom? Devido à questão do Tancredo Neves lá, tá? Principais características, então, dessa Constituição. Por que eu trouxe dessa forma? Justamente, pessoal, para que vocês possam saber da Constituição um pouquinho, tá? E que se caso algo na redação caia sobre a Constituição, nós temos aqui um resumo do que é a Constituição. Então, característica, ela traz os direitos trabalhistas consolidados, ela traz direitos humanos, tá? Ela traz questões sobre a população indígena, sobre a demarcação de terra, ela traz sobre as questões quilombolas, tá? Principalmente indígenas e quilombolas, o respeito em que as pessoas devem tratar, devem ver, né, uma nova forma, uma nova visão sobre esses povos a partir da Constituição de 1988, que é a nossa Constituição vigente, tá ok? E dentre essas características, nós temos as cláusulas pétreas, tá? O que é a cláusula pétrea? Aquilo que não pode ser mudado jamais nessa Constituição, a não ser que se reescreva, né? Cancele a Constituição de 88 e escreva uma nova Constituição, tá? Então, o que é? Sistema de voto federativo do Estado, aliás, sistema federativo de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, que é aquele de 4 em 4 anos, separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, tá? E os direitos e garantias individuais, tá bom? Então, olha só, segurança, educação, alimentação, propriedade, saúde, tá? São direitos individuais e também não coletivos também, né? E mas são direitos que o Estado tem como dever garantir isso para a população, tá joia? Para a população. Eu só quero fazer um adendo aqui, pessoal, que eu realmente eu me empolguei dando aula e eu esqueci de transmitir para vocês uma mensagem, tá? Lá no início, quando a gente fala sobre a introdução na questão da história, né? Então, para escrever a história, tá? Pode ser que caia alguma questão assim ou não, né? Mas nós temos as fontes da história, certo? Nós temos as fontes da história. E essas fontes, elas podem ser tanto materiais ou fontes imateriais, tá? Ou fontes imateriais, tá bom? As fontes materiais, nós temos o que? Tipos de móveis, tá? Nós temos utensílios, nós temos ruínas, tá ok? Nós temos a cerâmica, e aí a cerâmica ela já cai na questão dos utensílios, né? Os utensílios de cerâmica, tá?
Nós temos os fósseis. Isso aqui são características de fontes materiais. E as fontes imateriais, professor? Por exemplo, relatos, tá? Nós temos as lendas, tá ok? Nós temos as histórias populares, nós temos as histórias populares. Pode ser também música, tá? Pode ser uma dança, tá? Um tipo de ritual, né? E aí, por exemplo, no que tange música, dança, um tipo de ritual, a gente pode colocar a capoeira. A capoeira é uma fonte imaterial, tá? A capoeira é uma fonte imaterial. Beleza, pessoal? Então, desculpem, tá? Por eu ter voltado aqui rapidamente assim, mas é porque eu tinha esquecido desse ponto aqui, tá ok? Só para que vocês possam relembrar como que essa história, a partir do que ela começa a ser construída, tá ok? E aí, retornando aqui já basicamente no final da nossa aula, né? No final da nossa aula, nós falamos um pouco sobre a Constituição, tá? E eu tenho duas mensagens para vocês aqui, para que vocês possam refletir um pouco, tá? Sobre algumas questões. Então eu trouxe uma primeira do Napoleão Hill, tá? Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota tem grande possibilidade de algum dia ser bem sucedido, né? Como assim? O que ele vai trazer? Olha, às vezes nós culpamos as pessoas pelo nosso fracasso, por não conseguirmos passar em alguma prova, alguma coisa, né? Mas a gente pode perceber que o culpado necessariamente somos nós, que às vezes não nos esforçamos, ou se nos esforçamos não foi o suficiente, ou queremos algo muito imediato, e o processo de aprovação, né, ou no concurso, até mesmo no vestibulares e no Enem, ele é um processo também longo, né? Ele é um processo que ele exige muita dedicação e exige paciência, né? Então, talvez você que está assistindo hoje não consiga necessariamente nesse Enem, mas não desista. Por quê? O que eu falo sempre aos meus alunos? Olha, você fez a prova, não conseguiu, vai nas questões que você errou. Por que você errou aquela questão? Certo? Você respondeu ela sabendo ou com dúvidas? Então toda questão que você vai responder, se você vai chutar porque você não sabe, né? E chutar não é errado, coloca um ponto de interrogação. Porque quando você já voltar para o estudo para o próximo Enem, para os vestibulares, já vai naquela questão, no tema que ela fala, e estuda sobre isso. Porque o restante que você acertou, você faz uma revisão para você manter o conhecimento ativo. Agora o restante, as que você errou, que você não sabia, tem que estudar em cima delas, os conceitos que elas trazem, tá? Os conceitos que elas trazem. Essa é uma das ideias, tá? Então quando nós aceitamos que a nossa derrota é a partir de nós conseguimos consertar esses erros e chegar aonde nós queremos. Necessariamente é isso que o Napoleão Hill ele traz, tá bom? E o Thomas Edison ele traz uma frase também, nossa maior fraqueza está em desistir, o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então se nós não conseguimos hoje, vamos tentando, né? Aí como é aquele ditado que as pessoas dizem, aquelas que chegaram no lugar que elas queriam estar, né? A fila vai andando, se você não desistir vai chegar a sua vez, tá bom? É ter paciência que a coisa vai andar, tá? Bom, pessoal, e aqui necessariamente, tá? Nós finalizamos a nossa aula, tá? Espero ter transmitido uma boa mensagem aí para vocês no que tange ao conhecimento, tá? Dúvidas estou aí à disposição para poder estar auxiliando vocês em algum aspecto, tá joia?
Antes de finalizar, eu peço que você se inscreva se não é inscrito para dar uma força para o nosso canal. Deixe o seu like também, que dá uma força boa para o nosso canal. E compartilhe essa aula se você realmente gostou. Compartilhe aí com os colegas para fazer uma revisão histórica aí, tá? Para vocês saírem bem na prova do dia 5, tá ok? Então, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer para que mais conteúdos de aprendizado possam continuar aparecendo aí para vocês, tá ok? No mais, muito obrigado e tenham uma boa prova, uma excelente prova e até mais, pessoal. Fiquem com Deus.